Está voltando 2026 e Deus colocou essa mensagem no meu coração. Seja consciente daquilo que você carrega e ande em autoridade. Espírito Santo de Deus, como a gente quer a manifestação da Tua presença, como a gente quer que você seja o ator principal. Espírito Santo de Deus, como a gente quer sair do protagonismo e dizer que você é o protagonista, que as pessoas saiam daqui dizendo, cara, ali transborda de Jesus. Que a gente possa contaminar outras igrejas, outros irmãos que precisam ser contaminados. Que a gente possa contaminar nossa família com você, Jesus. É só isso que a gente quer. A gente quer literalmente viver aquilo que a gente carrega. É só isso que a gente quer, Jesus. Amém e amém. Sabe, a gente terminou 2026, quem esteve aqui, né, foi 2025, né? Olha, já lá na frente, 2025, com uma mensagem para lá de especial, muito claro, que Deus colocou no meu coração e da minha esposa, dizendo, cara, 2026 é um ano de alargar tendas. Vocês lembram disso? A igreja estava lotada, abarrotada, gente para dedéu. E eu tenho certeza que essa mensagem, mesmo quem não está aqui ouvindo hoje, vai ser contaminado pelo que a gente está falando hoje, o que a gente falou no final de 2025. E você saiu com essa mensagem muito clara no seu coração. Cara, esse ano de 2026 é um ano de alguma forma de alargar tendas. Você saiu daqui encorajado, com esperança, bombando a mil a tua fé, os céus bradando. Você entendeu, agarrou essa mensagem, você viveu por essa mensagem durante um tempo, você foi viajar, curtir tuas férias, dizendo, cara, essa mensagem está queimando no meu coração. Esse ano de 2026 eu estou indo para a praia aqui curtir, eu estou descendo para ABC, eu estou sei lá para onde, Caiobá, mas eu estou curtindo essa mensagem ainda está repercutindo. E você começou a pensar, você começou a ter raciocínio sobre, cara, 2026 é o ano de alargar tendas. Só que aí, de alguma forma, as férias vão acabando, as férias vão terminando, né, e começa a bater aquela bad, lembra, né, você está lá na praia dizendo o seguinte, cara, amanhã já tem que começar a preparar a mala, e você começa já a preparar a mala e fica com aquele sentimento, cara, eu tenho que voltar para a minha realidade, eu não queria voltar para lá, para Churitiba, eu queria ficar aqui na praia, eu queria estar curtindo, cara, parece que aqui os problemas eu esqueço, parece que aqui não existe problema, parece que aqui de alguma forma, sabe, eu estou descontaminado de tudo, eu estou só curtindo, é só alegria, é só praia, é só curtição, está tudo certo, está tudo legal, mas aí começa aquele momento de dizer, eu preciso voltar, trabalhar, estudar, e aí começa a vir naquele momento, né, sabe, aquele sentimentozinho, você já passou por isso? Caramba, podia ficar mais um pouquinho. É aquele mesmo sentimento, não sei se é da época dos jovens que estão aqui, quando soava a vinheta do Silvio Santos e do Fantástico, é fantástico, tchupatá. Aí você já pensava assim, cara, amanhã é segunda. Não acontecia isso com você não? Comigo acontecia direto, cara. Só quem está balançando a cabeça sempre que tem 40 a mais. 40 a mais. Cara, você que é mais jovem, tinha uma vinheta, né, do Fantástico do Silvio Santos. Vocês lembram do Silvio Santos, né? Galera, né? Silvio Santos não morreu, tá? Ele tá escondido lá. Então assim, mumificado. Então, quando batia aquela vinheta do Silvio Santos, que a gente botava lá no SBT, ou na outra emissora, do Fantástica, então assim, eu já batia aquela bad dizendo o seguinte, rapaz, amanhã é segunda-feira, e isso de alguma forma pode ter acontecido com você, dizendo, cara, eu estou arrumando as minhas malas aqui, de novo, volta à realidade, sabe, as férias acabando, e aí está começando 2026, e aí você quando retorna para a tua casa, você se depara que 2026, aquela promessa que você terminou 2025, ela está igualzinha a outros anos. Você começou daquilo fervendo, mas aí você começa a olhar para o lado, começa a olhar as circunstâncias, começa a olhar A, B ou C, e você começa a ver que 2026 começou igualzinho, começou 2024, 2023, 2025, ou seja, cheio de complicações, cheio de promessas, cheio de problemas juntos, cheio de senões, cheio de caramba, e agora, o que eu faço? Aquilo que era um êxtase, que você finalizou 2025, aquela expectativa, ela se transforma conforme o passar do dia em realidades nuas e cruas. E aí você olha e fala assim, cara, eu estou perdido. Rafael, você profetizou aqui, junto com a tua família, junto com a tua esposa, dizendo que 2026 será o melhor ano da minha vida, que é o ano de alargar tendas, mas eu estou perdido, eu não sei para onde que eu vou, eu não sei se eu compro, eu não sei se eu vendo,
eu não sei se eu contrato, se eu distrato, eu não sei se eu avanço, se eu recuo, eu não sei se eu chamo alguém para largar essa tenda junto comigo, está pesado, eu não sei se eu faço isso sozinho, eu estou perdido, eu não sei para onde que eu ir, eu não sei se eu mudo de estado, se eu mudo de empresa, se eu fico aqui, se eu exerço esse ministério, aonde que Deus quer me usar, eu não sei, eu estou perdido. E aí você volta para a realidade de 2026 e parece exatamente que você viveu nos outros anos. Nada de novo no front. Só que eu quero deixar uma mensagem para você. Romanos 8,14 diz o seguinte: e todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Eu queria que você gravasse isso no teu coração, porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Só que eu queria ler agora esse versículo de frente para trás. Quantos são filhos de Deus aqui? Levanta a mão. Amém? Então, naturalmente, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, você não está perdido. Você pode não saber aonde você está indo nesse momento. Você pode não ter todas as respostas para a tua vida nesse momento. Você pode, nesse momento, você está sem, aparentemente, uma luz no fim do túnel. Mas eu te garanto uma coisa, eu falo isso do meu Espírito para você, do Espírito Santo para você. Você não está perdido. Talvez Satanás quer colocar isso na tua cabeça dizendo, cara, você está perdido, você não sabe o que fazer. Você não sabe aonde atacar primeiro, você não sabe qual a parte da tenda você vai alargar primeiro. Mas eu quero ministrar em espírito para você em nome de Jesus. Aparentemente você pode estar perdido, mas aqueles que são filhos de Deus jamais estarão perdidos, porque eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus, e já as coisas vão se alinhar para a tua vida. Você pode não ter todas as respostas, eu não tenho todas as respostas para a minha vida própria. Aqui não tem nenhum super-homem, não tem nenhum robô, não tem nenhum cara sensacional, inabalável na fé. Aqui tem um ser humano igualzinho a você, que passa as mesmas complicações e problemas aqui e aqui. Parece muitas das vezes que eu falo, Senhor, como que eu vou largar essa tenda? Como que eu faço? E o Espírito Santo ministrou bem claro no meu coração, falou, Rafael, muitas das vezes você parece achando que está perdido, você parece de alguma forma que não tem todas as respostas para todas as coisas, mas é assim mesmo que funciona a vida. Eu só preciso que você entenda que você é meu filho e por isso você é guiado pelo Espírito Santo, e jamais você vai andar perdido, solto por esse mundo. Você tem alguém que cuida de você. Você não vai bater com a cara na parede, você não vai tropeçar na primeira pedra, você não vai cair no primeiro buraco, você tem alguém que te sustenta. Igreja, você é filho, você é filha, e por isso você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, sempre vai andar com Ele de glória em glória, de fé em fé, sempre, sempre. E teve um cara na Bíblia que passou com isso. Teve um cara na Bíblia que ele viveu sobre isso. Moisés tinha uma promessa. Ele foi chamado para poder alargar a tenda. Moisés, ele foi chamado e Deus disse, o Espírito Santo ministrou e falou bem claro para ele, eu quero que você pegue e alargue a tenda do meu povo. Eu quero que você saia de onde que você está. Ele foi lá para Jetro, o sogro dele, ele largou tudo, abandonou tudo. E Deus deu uma promessa para ele, falou assim, eu quero que você tire o meu povo daquele lugar pequeno que eles vivem, daquele lugar pequeno que eles vivem, de escravidão. E você está sendo chamado, Moisés, junto com teu irmão, para poder alargar a tenda, para levar eles para a terra prometida, para de alguma forma levar esse povo a alargar a tenda. Mas só que em dado momento da caminhada, Moisés ele se sente perdido. Em dado momento da caminhada, Moisés ele fala igual você e a mim. Ele fala exatamente o que você e eu passamos. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia não esconde nada. Ela coloca tudo ali, sabe? Problemas com pai e filho, problema de filho e pai sendo consertado, recuperação de famílias, problema financeiro sendo resolvidos, medos sendo gerado, pessoas afundando. A Bíblia vem mostrar exatamente aquilo que você e eu passamos hoje em dia. Salomão vem dizer que tudo que você e eu vivemos, não tem nada novo. Tudo se repete debaixo do sol. E quando você olha a Bíblia, você vai ver que é exatamente o que você está passando hoje, uma galera 3, 4, 5 mil anos atrás passou. Dia após dia continua da mesma forma. E a gente vai passar aqui, Êxodo 14, 13, diz o seguinte, Moisés, porém, disse ao povo, só que eles já tinham saído do Egito,
As 10 pragas já tinham acontecido e eles vão em direção à terra prometida. Só que em direção da terra prometida que eles estavam indo, eles encontram nada mais, nada menos que um mar na frente deles. E ali o povo começa a tremer. E aí, versículo 13 diz o seguinte: Moisés, porém, ele tentando animar o povo, diz o seguinte: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vocês estão vendo, vocês nunca mais vão ver. Vocês não vão ver mais, acabou. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz ao filho de Israel que marcha. Eu queria fazer um parênteses aqui. Onde que Moisés está falando a Deus assim: Deus, o que eu faço? Você já parou para pensar nessa frase aqui? Provavelmente você já leu várias vezes isso aqui, né? Por que clamas a mim? Me mostra ali no versículo, se você for no 12, 11, onde que Moisés está falando: Deus, o que eu faço? Não tem, tem? Não tem. Sabe de uma coisa, o Espírito Santo colocou no meu coração, estou fazendo só um parênteses aqui antes de retornar. Muitas das vezes você e eu queremos esconder de Deus, nos mostrar para pessoas como que a gente é forte, sabe, inabalável na fé. Como muitas das vezes a gente quer se colocar, está tudo rindo. Eu costumo dizer que nos stories, nos feeds da vida é todo mundo feliz, né? É todo mundo feliz, cara, não tem um fracasso, é só história boa contada, é só felicidade, é só estou bem, está tudo certo e vamos embora. Só que Salmo 139, versículo 1, 2 e 3, diz o seguinte: Senhor, Tu sondas e me conheces, Tu sabe do meu levantar e do meu deitar, Tu sabe quando eu choro, quando está tudo bem, quando está tudo mal, cara. Tu sabe quando eu boto a minha cabeça ali, ó, no travesseiro, e coisas às vezes que nem minha esposa e meu esposo sabem, eu fico aqui, ó, remoendo. Tu sabe dos meus medos, das minhas aflições. Isso aqui que aconteceu com Moisés é exatamente o que acontece comigo e com você. Ou a gente, em nome de Jesus, em 2026, resolve abrir todas as caixinhas da nossa vida, ou a gente vai querer entender e achar que a gente vai viver num jogo eterno com o Espírito Santo. Você esconde coisas da tua mulher, você esconde coisas de você que você tenta se esconder, você esconde coisas do teu amigo de trabalho, você esconde coisas do teu esposo, mas do Espírito Santo você não esconde nada, zero. E o Espírito Santo está buscando de você sinceridade do coração, para que você coloque para Ele, e não fique como Moisés dizendo o seguinte, querendo incentivar o povo: ei povo, vai em frente, vai dar tudo certo. E Deus fala assim: Moisés, tira essa máscara, Moisés, por que clamas a mim? Em nenhum momento ele falou para o povo, olha lá, em nenhum momento ele colocou para o povo, em nenhum momento ele transpareceu dizendo: Deus me ajuda. Parecia que ele era uma fortaleza. Deixa eu te falar uma coisa, joga essa fortaleza de lado, se coloque vulnerável na mão dele, coloque para ele dizendo: Jesus, está me doendo aqui, sabe esse pecado que eu não consigo vencer? Sabe essa porta de emprego que precisa ser aberta? Sabe essa condição do mês que vem? Ele está doido que você seja literalmente o melhor amigo dele e tenha ele como o melhor amigo. Enfim, eles tinham uma promessa. Eles tinham uma promessa de atravessar e alargar a tenda. Quantos milagres eles viram? Quantos milagres esse povo viu? Quantos milagres de alguma forma esse povo viu acontecer com os olhos dele? Ninguém contou para ele, porque uma coisa é você viver de alguém que conta o milagre para você, outra coisa é você vivenciar o milagre. Essa galera viveu, essa galera literalmente transbordou em milagres, junto com Moisés. Eles tiveram experiências absurdas, surreais, mas de alguma forma eles tinham uma promessa de alargar a tenda. Só que eles se deparam diante do Mar Vermelho, que é a primeira coisa, sai 2025, eles tinham uma promessa em 2025 dizendo o seguinte: cara, eu tenho uma promessa de alargar a tenda, eu tenho uma promessa que vai dar tudo certo, eu tenho uma promessa, mas eu, quando entro em 2026, a primeira coisa que eu vejo é um mar na minha frente. A primeira coisa que eu entro em 2026 é um mar gigantesco na minha frente. E aí eu começo a murmurar, eu começo a reclamar, eu começo a perder minha fé. Eu começo de alguma forma a dizer: por que você me tirou desse lugar, Moisés? Estava tão bom lá, ao menos eu comia cebola. É assim que eles falavam. Eu comia cebola, Moisés. Eu comia pão, bem ou mal, eu comia um pão, eu bebia uma água. Por que você me tirou? Você me tirou de lá para morrer aqui, Moisés? Você me tirou desse lugar para poder fazer o quê? Eu estou perdido, para onde que eu vou? O que que eu faço?
Sabe, eu queria te alertar uma coisa: Deus não se impressiona com as tuas reclamações. Deus não se impressiona com a tua alegria. Sabia disso? Deus não se impressiona com o teu choro. Deus não se impressiona com o teu bater de pé. Deus não se impressiona dizendo o seguinte: Deus, tem compaixão de mim, sabe, eu vou morrer, Faraó está vindo ali, tem o mar na minha frente. A única coisa que comove a Deus é o quanto você confia nele. A única coisa que literalmente mexe com a mão de Deus, com o coração de Deus, é o quanto você confia nele. Rafael, mas você está falando que é um Deus muito frio. Lógico que não. Ele é tão bom que deu o que mais amava por te amar ainda mais, ou no mínimo igual. Mas a única forma de você mexer essa situação é você entendendo essa confiança que não pode baixar nele. A gente precisa entrar no campo do Espírito Santo. 2026, a gente precisa entender isso. Você e eu precisamos entrar no campo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sempre vai ser mais ágil que você. Todo pensamento, você pode se considerar um Einstein, você pode se considerar um que for. O Espírito Santo, ele sempre vai ser mais rápido e mais ágil, mais eloquente, mais furtivo. Ele vai ser sempre mais, de alguma forma, mais direcionado, mais intencional do que qualquer pensamento que você e eu tivermos. Esse ano de 2026 você vai precisar, de alguma forma, trazer o Espírito Santo para cada situação da tua vida e dizer: Espírito Santo, se você não me ajudar a pensar, a elucubrar, a saber para o que eu faço, o que eu não faço, vai dar ruim. É necessário que a cada dia, através da palavra, você entenda quem você é nele e quem ele é em você. Você precisa estar cada vez mais consciente e ciente da presença em você e o que ela gera. Você precisa cada dia mais em 2026 estar consciente e ciente de quem você é nele e de quem ele é em você e de o que isso gera dentro de você. Você está consciente e ciente da presença, é diferente de você carregar a presença. Isso foi um jargão que o Espírito Santo, uma frase que o Espírito Santo, para mim, brilhante, que o Espírito Santo deu para a Bruna, e ela compartilhou comigo, e já é a segunda vez que eu falo sobre essa questão de consciência da presença aqui. O Espírito Santo trouxe outros desdobramentos dentro dessa frase, porque uma coisa é você estar cheio da presença, uma coisa é você carregar a presença, outra coisa é você estar consciente e ciente daquilo que você carrega. Grava isso que eu estou te falando. Esse ano de 2026, o Espírito Santo está te impulsionando e te convidando para dizer o seguinte: aí, você precisa estar consciente e ciente daquilo que você carrega. Quanto mais consciente e ciente você tiver daquilo que você carrega, ou seja, da presença, mais você vai transbordar em autoridade. Mais você vai transbordar em autoridade. Foi exatamente isso que Moisés viveu. Sabe, quando a gente pega um exemplo de um militar, um soldado, por exemplo, tem 2 metros de altura. E do outro lado tem um coronel, um tenente-coronel, um major, com meio metro. Ambos fardados. Esse cara de 2 metros de altura, ele sabe exatamente o que está do outro lado dele. Por mais de 2 metros de altura que ele teve, por mais forte que ele seja, por mais bravo que ele tenha, ele vai fazer isso aqui, ó. E esse que está aqui do outro lado, por menor que ele seja, por mais fraco talvez que ele seja de corpo, ele sabe exatamente o que ele carrega. E ele sabe que aquele cara de 2 metros tem que bater continência para ele. Você precisa entender aquilo que você carrega. Você precisa entender o que você, de alguma forma, é nele e ele é em você. 2026, Deus está te chamando para dizer o seguinte: você precisa andar consciente e ciente daquilo que você tem carregado. Você não precisa somente ter, você precisa estar ciente e consciente daquilo que você carrega, e naturalmente isso vai gerar autoridade na tua vida. E isso é exatamente o que Moisés chamou, isso é exatamente o que Moisés havia perdido naquele momento, isso é exatamente o que Deus chama a atenção de Moisés. Deus dá meio que uma na canela de Moisés e fala o seguinte: Moisés, você carrega a minha presença, mas nesse momento, por conta dos problemas, por conta do mar, por conta da murmuração do povo que está no seu redor, você esqueceu, perdeu a consciência e a ciência daquilo que eu sou em você. Êxodo 14:16 diz o seguinte: e tu, ele está falando para Moisés, levanta a tua vara
estende a mão e fende ao mar, sobre o mar e fende, porque os filhos de Israel vão passar por terra seca. É como se Deus estivesse falando para Moisés o seguinte: Moisés, preste atenção aqui, Moisés. Eu quando te chamei lá em Êxodo 4, eu te chamei e falei o seguinte: pega essa vara que eu te dei na tua mão, pega essa vara, e isso vai ser um símbolo de autoridade que eu te dei. Através dessa vara aqui, você vai viver milagres, você vai fazer milagres, o povo vai ver a minha autoridade. Essa vara aqui é muito mais, esse cajado aqui, muito mais do que um simples pedaço de madeira. Esse cajado aqui, ele está simbolizando a consciência da minha presença. Toda vez que você pegar esse cajado aqui, isso vai remeter à presença minha em você. Você vai, toda vez que você pegar esse cajado, você vai se lembrar que não depende de você para fazer dar certo. Você vai lembrar desse cajado quando você pegar, dizendo o seguinte: cara, a presença de Deus está sobre mim, e naturalmente você vai transbordar em autoridade. Quando Deus chama Moisés lá em Êxodo 4 e dá o cajado para ele, e a primeira coisa que ele faz, fala assim: ó, joga esse cajado aí, você vai ver, e aquele cajado se transformou, salvo engano, numa serpente ali e tudo mais. Ele estava falando: cara, você toda vez que pegar esse cajado, isso vai simbolizar a minha consciência da presença que você vai carregar. E Moisés, é exatamente isso que você está esquecendo. Você, quando chegou na frente desse mar vermelho, parece que tudo aquilo que você viveu lá para trás, você esqueceu. Todas as minhas promessas, tudo aquilo que eu disse para você, você está de alguma forma banhado pelos problemas, e você está esquecendo que eu sou bom e que depende de mim para dar certo. Eu que te dei autoridade. E Deus dá isso na canela de Moisés, dizendo o seguinte: Moisés, o que você está com essa vara aí? O que você está com esse cajado aí embanhado? O que isso está fazendo aí debaixo? Pega, levanta essa vara. Você já entendeu como funciona. Você acabou de derramar sobre o povo lá, foram 10 pragas, como você foi usado. Pega essa vara em autoridade, comece a transbordar da minha autoridade, porque você carrega a minha presença. Você carrega a minha presença. Sabe, muitas das vezes você e eu estamos como Moisés. A gente sabe o que a gente já viveu: cura, libertação, prosperidade, salvação. Mas você começou 2026 de alguma forma que talvez você não gostaria de ter começado. Cheio de problema, o mar na tua frente, ou sem expectativa nenhuma. E aí você pega a autoridade que Deus te deu e embainha ela, e bota dentro do teu bolso. E você pega aquele ratinho com megafone que começa a gritar no teu ouvido e dizendo o seguinte: ei, você vai perder, você não tem nada. Sabe, 2026 começou exatamente igual 2025. Se prepare para viver um ano cheio de turbulências e tribulações. Sabe, não tem, tá vendo o pagamento que você já ia receber no final do ano? Nem te deram satisfação. O currículo que você mandou, rapaz, ainda está longe de ser aceito. E aí você vai absorvendo problemas e vai escutando vozes que não vêm de Deus, vozes que não vêm do Espírito Santo, projeções dizendo: esse ano é um ano de carnaval, esse ano é um ano de Copa do Mundo, esse ano é um ano de eleições, ou seja, um ano mais curto que você já viu na tua história. Se prepare, rapaz, se prepare. E aí você começa de alguma forma carregar a presença, mas não ter consciência e ciência daquilo que você carrega. E aí você começa a embanhar, colocar de dentro do teu bolso, dentro da tua gaveta, você começa a botar o que exatamente essa presença faz, que é transbordar em autoridade. Você começa a escutar aquele ratinho gritando, e você começa a ir de alguma forma, você que está vestido de autoridade, e aí aquele ratinho começa a crescer, começa a 2, 3 metros de altura, e você que foi chamado para ser o coronel e capitão, onde aquele ratinho deveria bater continência para você, você vai aceitando aquele cara gritar com você, e aí você vai falando: mas e o mar, mas e Faraó, e você vai se diminuindo cada vez mais e mais e mais e mais, porque você perdeu a consciência e a ciência da presença e automaticamente daquilo que transborda de autoridade. Eu vou te mostrar um outro cara, rapidamente, que viveu exatamente parecido que Moisés viveu. E esse cara se chama Josué. Esse cara também ele foi chamado para poder alargar a tenda. Aliás, ele foi chamado para dar continuidade no alargar de tenda que Moisés não chegou até o fim. Josué era o capitão do exército ali de Moisés, e ele é chamado. Moisés recebe a notícia que ele não herdaria a terra prometida, que ele somente de longe ele veria o que estava acontecendo,
E Josué, que ele era esse capitão, ele dá prosseguimento no alargar de tenda, que era para levar o povo à terra prometida, para sair do Egito e falar, cara, aqui é a terra que você vai viver, a terra que mana leite e mel. E a verdade é que, assim, pensando bem aqui, você e eu, Josué, ele herda uma bucha, cara. A verdade é essa. Friamente falando, humanamente falando, cara, ele herdou o povo mais chato que tem na terra, cara. Naquele tempo. Rapaz, se você olhar a história do povo de Israel ali saindo do Egito, eu não teria paciência, eu não estou criticando Moisés, porque você e eu não conseguiríamos fazer metade, talvez, que Moisés viveu ali, passou a aguentar o que aquele povo passou, cara. Então Josué, ele herda, na minha opinião, sendo bem sincero com vocês, colocando aqui, porque eu coloquei isso diante de Deus, cara, ele, falando de humanamente falando, cara, ele herda uma bucha do tamanho do balão de sei lá o quê. Cara, ele herda, tipo, o problema. Ele fala assim, cara, o cara que Deus levantou não consegue herdar a terra, o cara que Deus levantou não consegue largar, eu era capitão desse cara, de repente esse cara morre, Deus fala que ele não vai, e diz que eu que tenho que largar, ou seja, eu vou pegar esse povo aqui, eu que tenho que conduzir. Esse cara herda uma bucha do tamanho de um bonde. Esse cara herda uma bucha do tamanho de um bonde. Só que em nenhum momento você vê Josué fazendo o que Moisés fez. Você já vê a conduta de Josué totalmente diferente do de Moisés. Olha que vamos passar aqui para a gente ler junto aqui, Josué 3, de 9 a 13. Então disse Josué aos filhos de Israel, ele teve o mesmo desafio, praticamente o mesmo desafio. Moisés tinha que atravessar o Mar Vermelho, correto? Ele tinha que passar ali em pé seco, e Josué tinha que atravessar o quê? O Rio Jordão. Deus também deu a mesma ordem, a mesma experiência que você viu lá atrás com Moisés, você também vai viver, você também tem que atravessar, porque a terra que eu estou prometendo está do outro lado, para você espiar. Jericó está do outro lado, que também tem que cair. Você tem que passar pé seco, Josué. Você tem que passar aqui, e olha a postura de Josué, totalmente diferente da postura de Moisés. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, e os perizeus, e os gegazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Cara, é muito Zeus, né? Misericórdia. E eis que a arca da aliança, que simbolizava a presença, a arca da aliança, né? Que simbolizava a presença, ele estava dizendo, de toda a terra passa o Jordão diante de vós, tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se depararão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão e amontoarão. Você conseguiu perceber a diferença do final, na hora que Moisés foi passar diante do Mar Vermelho, e o posicionamento de Josué passando diante do Mar Vermelho, diante do Rio Jordão? Deus não chamou. Se você olhar aqui, se você continuar lendo, você não vê Deus, o Espírito Santo ministrando a mesma coisa que ele ministrou sobre Moisés. Moisés, você está dando uma de garanhão aí, encorajando o povo, mas eu sei o que passa dentro do teu coração, tu está quebrantado, tu está cheio de medo desse mar aí. Você não vê, você vê o Espírito Santo literalmente apoiando Josué, falando o seguinte, ei, vai que vai dar certo, né? Indiretamente falando, você não vê Josué de alguma forma, sendo de alguma forma, levando uma dura do Espírito Santo de Deus, dizendo o seguinte, ei, você está tentando encorajar o povo, mas eu sei que está dentro do teu coração, cara. Você conta história para A, B ou C, você posta dizendo que está tudo bem, mas em vez de você se abrir para mim, e ser de alguma forma verdadeiro, você de alguma forma aí, tá blefando. Você não vê esse posicionamento de Deus e do Espírito Santo. A postura de Josué é totalmente diferente da postura de Moisés. Josué, ele sabia o que ele carregava. Josué, ele sabia o que ele estava carregando. Josué sabia, ele estava consciente, ciente da presença. Ele não simplesmente carregava a presença. Sabe o que tem acontecido dentro das igrejas? As pessoas têm vindo aos domingos, têm vindo às quarta-feiras, às quinta-feiras, eles têm literalmente estado com a presença, eles têm literalmente absorvido da presença, mas eles não têm sido conscientes e cientes da presença, e automaticamente eles não têm vivido os atributos dessa presença.
E um dos atributos dessa presença é andar em autoridade. Você olha para Josué, ele fala o seguinte: ei, passa, pega 12 ali, o Espírito Santo interpelou ele, ensinou, e quando vocês botarem um pé sobre esse mar, quando vocês passarem com a presença, com a arca da aliança, esse mar vai se abrir. Você vê o cara literalmente não apenas carregando a presença, mas consciente e ciente dos atributos dessa presença, transbordando em autoridade, transbordando daquilo que os céus já derramaram sobre ele. Sabe, Deus está doido para que você e eu, os céus estão vibrando, cheio de grandes expectativas, de promessas já liberadas em Cristo, para mim e para você, para que 2026, você e eu vivamos o melhor, literalmente, dessa terra. Rafael, mas está um rumor de guerra na Europa. Rafael, mas está um rumor que a economia esse ano vai ser o pior da economia. Você e eu não temos pacto com esse mundo, nós pertencemos a um reino que é inabalável. Você e eu não temos pacto com essa economia. Eu estou te falando porque eu vivo isso. Toda vez que o mundo vai para mal a pior, as coisas só avançam na minha vida. Toda vez que o Egito ia para mal a pior, toda vez o povo de Israel crescia. Toda vez que chegava uma praga no Egito, o povo de Israel era blindado. Toda vez que foi a última praga, que houve ali a matança dos filhos, dos primogênitos, aquele que não tinha, a marca ali do sangue do cordeiro. Quando você reparar no final, o povo de Israel saindo, grava isso que eu estou te falando, os egípcios, porque era uma promessa de Deus, chamava e falava assim: toma o meu ouro, toma a minha prata, leva tudo. E o povo de Israel passou em casa, pegando aquilo que eles tinham de melhor, para poder ir para a terra prometida. Sabe, deixa eu te falar uma coisa: o melhor dessa terra não foi feito para quem está lá de fora sem Cristo. O melhor dessa terra, e eu não estou falando de triunfalismo financeiro, eu estou falando de paz, de uma vida equilibrada, de uma vida onde não falta nada, de uma vida de prosperidade, de uma vida que você vai superabundar, para não ter somente para você, mas para ter teu vizinho do lado direito, esquerdo, da frente das costas. Esse melhor é para os filhos de Deus, para mim e para você que está sentado aqui. Mas quando você e eu perdemos a consciência e a ciência daquilo que você carrega, automaticamente você perde o atributo dessa presença. Você começa a encampar coisas para a tua vida, a aceitar coisas para a tua vida, porque você não sabe mais quem você é nele, quem ele é em você. E por isso essa autoridade, essa farda que você carrega, ela começa a ser de alguma forma escondida. Deus te chamou para viver em autoridade. Deus te chamou para poder, de alguma forma, você bater o pé firme e falar o seguinte: ei, por mais que eu esteja na frente do mar vermelho, eu tenho uma promessa, e essa promessa eu não arredo o pé. Essas promessas precisam estar queimando dentro de você e dentro de mim, até isso se tornar verdade, que independente daquilo que está do lado de fora, se torna verdades inegociáveis. Se tornam verdades inegociáveis. Sabe, eu vivi uma vida dentro de igrejas, onde eu carregava a presença, eu sabia da presença, eu escutava da presença, mas eu não tinha consciência e ciência do que a presença podia fazer através da minha vida. Sabe, você carregar a presença é uma coisa, você ter consciência e ciência daquilo que você carrega é uma outra coisa, é totalmente diferente. Você começa a fluir nos atributos dessa presença, você começa a fluir em autoridade. Aquela situação que vem diante de você, você começa a bater o pé dizendo o seguinte: ei, daqui eu não me movo não, cara. Daqui eu não volto para trás. As coisas são diferentes comigo, eu já aprendi como é que funciona. Sabe, todos os dias você precisa ligar o teu homem espiritual, a tua mulher espiritual. Todo dia você precisa ligar o Espírito Santo que está dentro de você, exatamente. Todo dia você precisa, quando você acordar, dizendo: Espírito Santo, seja bem-vindo. Qual é a tua agenda para mim hoje? Espírito Santo, o que você quer para mim hoje? Espírito Santo, eu não sei nada, eu não posso nada, eu não me apoio em nada, eu me apoio em você. Eu tenho certeza que você e eu juntos somos imbatíveis. Espírito Santo de Deus, eu quero exercer hoje a consciência e a ciência da tua presença em mim, automaticamente transbordar nos teus atributos de autoridade para a minha vida, para a minha família, para o meu negócio, para os sonhos que você trouxe para mim. Olha como é que isso mexe com o mundo espiritual. Eu queria que você saísse dessa zona de conforto, que o Espírito Santo esteja abrindo a tua mente e o teu coração para você entender. Olha como é que isso
é interessante. Salmo 8,4. Salmo 8,4 diz o seguinte, aqui Deus está falando revelando, né, para o salmista da criação, que Deus colocou toda a criação debaixo dos nossos pés, tudo que você vê no mundo, Deus colocou debaixo dos nossos pés com autoridade. E olha o que Jesus, Deus através de Jesus fez após isso. Olha como é que Deus alargou a nossa tenda após isso aqui. Preste atenção nessa informação. Vamos ler junto o Salmo 8,4. Que é o homem mortal, esse é o salmista falando, para que tu te lembres dele. E o filho do homem para que visites. Pouco menor você fez os homens, menor que os anjos, e de glória você coroaste, e honra também. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste debaixo dos seus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas de mares. Ou seja, tudo que você vê, Deus colocou sob teu domínio. Não foi assim lá em Adão? Deus, quando ele pega Adão, olha que interessante a autoridade que ele dá para Adão. Deus forma o mundo e chama Adão para poder ajudar nessa formação do mundo. Quem que deu o nome aos animais? As plantas? Então Deus fala o seguinte, deixa eu te falar o seguinte, quando eu te chamei, Adão, eu te chamei para que você governasse sobre tudo. Eu entendo que entrou depois, né, a natureza pecaminosa, não vamos entrar, e aí ele acaba passando isso para Satanás, mas você e eu que estamos em Cristo. O último Adão recupera tudo que o primeiro Adão havia perdido. Tudo. Então tudo que quando você olhar do lado de fora, a cada coisa impossível que você olhe do lado de fora, em vez de você ficar pagando pau, desculpe, se é palavrão aqui em Curitiba não, né? É? Mais ou menos? Tem dúvida? O lado direito eu acho que é. É o quê? Tipo puxa-saco? É uma gíria meio pesada? Do lado esquerdo eu acho o quê? Porque aqui tem mais carioca, então não vale. Desse lado tem mais carioca, não vale a opinião do carioca. Não vai. Chamar de puxa-saco só de uma maneira mais agressiva. Mas ridicularizando. Tá, então tá bom, não vou ridicularizar não, puxa-saco. Sabe, em vez de você de alguma forma ficar puxando o saco de homens, se submeta à consciência e à ciência da presença e transborde dos seus atributos. Eu conheço tanta gente que puxa saco de político. Eu não estou falando que você não possa trabalhar com político, honrar o cara, esquece isso, mas é demais, sabe quando é demais? Conheço tanta gente que puxa saco de patrão, de A, de B ou C, achando que ele é a salvação. Enquanto você não caminhar consciente e ciente daquilo que você carrega, você vai viver 2026, exatamente como você viveu 2025, escondido, botando uma farda de coronel, mas vivendo como soldado. Carregando uma farda de coronel, mas vivendo como soldado. Carregando uma farda de major, de general, mas vivendo como subtenente. Porque você não entendeu aquilo que você carrega. Olha o que Deus, através de Jesus, fez com a gente. Olha o upgrade, olha o alargar de tenda que Ele fez. Efésios 1:22, eu amo isso aqui. A gente está chegando ao fim. O violão puder, por favor. Assim como o Colossenses, que diz que, de alguma forma, tudo foi submetido a Cristo. Quando você lê Colossenses 1, que eu sou apaixonado, diz que tudo, nada que foi criado teria sido criado sem Ele, tudo subsiste por conta dele. Efésios 1:22, Paulo também fala uma coisa bem legal aqui. Olha que legal isso aqui. E sujeitou todas as coisas, ele está falando de Cristo. Estão pegando aqui comigo? Estão lendo aqui comigo? Ele está falando de Cristo. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. Sujeitou todas as coisas aos pés de quem? De quem? Vamos lá, está certo. Sujeitou todas as coisas aos pés de? E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da?
Constituiu quem como cabeça da igreja? Agora para raciocinar comigo aqui, não sei se você já tinha prestado atenção nisso aqui. E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu cabeça. Ou seja, se Cristo é o cabeça, ele está sobre um... E o corpo tem o quê? E quem que ele chamou de corpo? Pegou aí? Quando ele de alguma forma fala que colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, ele está dizendo, você que está em Cristo, eu coloquei também todas as coisas debaixo dos seus pés. Não somente agora as coisas que estão previstas lá em Salmos 8, dizendo que as coisas do natural, mas também todas as coisas do sobrenatural, eu coloquei debaixo dos seus pés, desde que você esteja em Cristo. Pegou aí? Cara, quando eu aprendi disso aqui, quando eu peguei isso aqui, fui meditar, isso explodiu a minha cabeça. Ele colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e colocou Cristo sobre cabeça. Então existe um corpo, e esse corpo existe um pé, e esse corpo se chama igreja. Então quando ele coloca todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, automaticamente ele coloca debaixo dos pés da igreja que está em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Ou você se posiciona em autoridade, esteja consciente, ciente daquilo que você carrega. Ou o mar, você vai viver afogado, ou o faraó vai te engolir, cara. Rafael, mas é dura, exatamente. Ou você vira a chave e sai do natural e entra a tua cabeça no sobrenatural e entenda aquilo que você carrega. Começa a abrir a tua boca e começar a declarar e começar a profetizar e de literalmente fazer valer aquilo que você, a farda que você está carregando. Ou você vai morrer afogado, ou você vai ser atropelado por faraó. Eu quero viver um 2026 diferente. Eu quero viver um 2026 exatamente o que a palavra de Deus diz. Está tudo sob os meus pés, não só o mundo natural, mas o espiritual também. Jesus alargou a tenda. Vocês perceberam? Para mim, para você, sem você e eu temos feito um esforço, Emer. Jesus ele está alargando a tenda, minha e sua, sem você, sem eu, você temos feito um esforço sequer. A gente começa com um domínio sobre o mundo natural e vem Jesus e estende a nossa tenda sobre o domínio do mundo espiritual em Cristo. Se puder apagar a luz para mim aí. Deixa só a minha acesa, isso. Ezequiel 37:1. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Olha a pergunta de Deus, do Espírito Santo para Ezequiel, e olha a resposta de Ezequiel: Senhor, Tu sabes. Então me disse: Espírito, profetiza sobre esses ossos e diz eles: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e viver. A resposta de Ezequiel pareceu uma resposta meio esquisita, né? Bem em cima do muro. E eu fui perguntar ao Espírito Santo por quê. Por que ele não falou? Foi contundente. Não, eu creio. Tem momentos da nossa vida que exatamente quando a gente entra, talvez em 2026, eu não sei a resposta, Pai. Deus está falando: alarga a tua tenda, e você está falando: cara, eu não sei por onde começar. Tu sabes, Pai. Pai, está muito difícil, sabe? Eu não sei se eu compro, se eu vendo, eu não sei se eu peço, se eu não peço. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou cheio de coisa para pagar em 2026. O meu ministério não sai do lugar. Eu não sei. Tu sabes. Ezequiel foi transparente, sabe? Ezequiel foi transparente.
Eu imagino a cara de Ezequiel no meio daquele vale de ossos secos, perdido. Cara, que quantidade de defunto é essa que está aqui na minha frente, cara? Quanto problema está na minha frente. Mas eu não vou dar uma de Moisés, não, sabe? Bater no peito. Eu sei o que fazer, sabe? Eu estou transbordando em fé. Não, não, não. Espírito Santo, eu não sei. Eu estou vulnerável aqui nas tuas mãos, Espírito Santo. Tu sabes.